E aí, pessoal, tá tranquilo? Então, nessa aula, a gente vai desenvolver o nosso primeiro projeto juntos aí, tá? Que vai ser uma calculadora, beleza? Mas por mais que você fale, nossa, mas Fernando, uma calculadora, que coisa tonta, né? Nesse projeto, a gente vai ver um monte de coisa legal, um monte de recurso, tá? Que vai ser a base para os nossos próximos projetos, beleza? A gente vai ver o básico de tudo, que é o quê? Eu conseguir levantar um servidor web, um servidor que vai ficar escutando requisições, que vai receber requisições e que vai devolver respostas. Tá? É a base de qualquer aplicação web, né? Então a gente vai fazer esse projeto aqui, calculadora. Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante aí. Maravilha? Bem, então para essa aula tem bastante coisa para a gente ver, galera. Então a gente vai começar criando o nosso projeto. Tá? A gente vai criar aí ele usando o NPM, que é um Node Package Manager. Tá? A gente vai ver isso aqui, mas ele é um gerenciador de pacotes, então vai facilitar pra caramba na hora que a gente for importar, na hora que a gente for usar código de terceiros aí. Ele vai facilitar muito, é muito legal o NPM, beleza? Bem, feito isso, a gente vai usar o nosso primeiro framework aqui de terceiro das nossas aulas, que é o Express, tá? Vocês vão ver que é um framework sensacional, pessoal. Tá bom? Ele facilita muito a nossa vida na hora de criar aqui um servidor, né? Na hora de ficar ouvindo as requisições lá que vão vir do navegador. Então é muito bacana, tá bom? Feito isso, a gente também vai instalar um outro plugin aí, uma outra dependência que vai ajudar também a gente pra caramba, que é o Nodemon, tá? Esse cara, ele vai fazer o seguinte: toda vez que a gente der um Ctrl S no nosso código, ele vai automaticamente reiniciar o servidor, tá? Então vai poupar um trabalhão aí de a gente ficar parando o servidor, ligando de novo toda hora, e vai ajudar a gente pra caramba. Feito isso, pessoal, a gente vai instalar uma outra dependência ainda, né? Que é o EJS, tá? Esse cara, ele é um template engine, tá bom? É um motor de template. Como assim? Ele é um carinha que vai gerenciar, que vai lidar com os nossos templates, com as nossas telas aí em HTML. Então é bem interessante, é bem legal também, tá bom? Maravilha! Chega de instalar coisa, tá na hora da gente fazer, né? E aí a gente vai começar pelo layout, tá? A gente vai construir um layout aí, tá bom? Usando tudo que a gente aprendeu lá na programação para Web 1. Então a gente vai usar HTML, a gente vai usar CSS, Bootstrap, beleza? Fazer um layout bem bacana, bem bonito, certo? E aí sim, a gente vai programar, a gente vai desenvolver, né? Fazer todo o código, tá? Da nossa aplicação, beleza? Feito isso, a gente testa para ver se está tudo funcionando, tá bom? E no finalzinho eu lanço aí um desafio aí para vocês nesse projeto aí da calculadora, beleza? Então, vamos lá, vou abrir aqui o meu Visual Studio Code para a gente começar. Bora! Então eu mudei de lado, né? Eu tô aqui embaixo para não atrapalhar a visualização aí de vocês, tá? Então, ó, façam isso aí na máquina, tá? Que vocês estão utilizando. Crie uma pasta para nossa matéria, PW2, qualquer coisa assim, tá? E aqui dentro, beleza? Eu vou criar a pasta que vai receber o nosso projeto aí de calculadora, tá bom? Então eu vou criar uma pasta aqui, tá? Que vai ser, sei lá, projeto hífen calculadora. Beleza? Cria essa pasta que a gente vai abrir essa pasta dentro do Visual Studio. Tranquilo? Então, ó, lá dentro do Visual Studio, beleza? Eu vou vir aqui em File, tá? Open Folder, tá? Folder não é file, Open Folder. Ok? Então aqui, ó, eu vou procurar pela minha pasta. Maravilha? Então tá aqui em PW2, projeto calculador, e vou abrir, ó. Tá? Maravilha, a gente está com a pasta, ó, projeto calculadora aberta. Beleza? Então agora a gente vai começar mesmo o nosso desenvolvimento aí da aplicação. Então, para começar o nosso desenvolvimento, beleza? A gente vai conhecer hoje o NPM, tá bom? O que é esse NPM, tá? É o Node Package Manager, beleza? Vou até acessar o site deles aqui, ó, NPM, tá bom? O que é esse cara? Ele é um gerenciador de pacote, tá? Oficial aí do Node, tá bom? Vamos entender um gerenciador de pacote como sendo uma central onde a gente pode colocar código, onde terceiros podem colocar códigos e um se ajudando aí, né? As pessoas irem se ajudando mutuamente. É bem legal, é bem interessante, tá? Esse tipo de recurso ele é muito útil porque vamos pensando no seguinte: por exemplo, a gente quer instalar uma dependência, a gente quer instalar um código de terceiro, sei lá, um calendário para o nosso site. Aí a gente vai lá no site do cara, instala o calendário, show de bola. Vai rodar? Não funciona. Por quê? Porque a gente percebeu que o calendário
depende de outra coisa, né? Então a gente vai atrás dessa outra coisa, baixa, instala, não funciona. Porque a gente percebe que essa outra coisa depende de mais duas outras coisas, tá? Então pensa, me dá um trabalho gigante, você imagina num projeto com, sei lá, 30, com 40 dependências. Dá um trabalho gigantesco para a gente baixar isso, instalar, configurar e o pior de tudo, manter isso, tá? É aí que entra um gerenciador de pacote, pessoal. Isso aqui é muito útil, é muito legal, porque com apenas um comando, tá, a gente vai conseguir instalar a dependência e todas as dependências que essa dependência depende, tá bom? Tudo de forma automática, tudo de forma simples. Então isso vai ser muito, muito útil, muito legal mesmo, beleza? O NPM, pessoal, a gente vai usar ele porque ele já vem instalado com o Node, né? Quando você instala o Node, ele já vem instalado o NPM. Tá? Mas tem uma alternativa bem legal a ele, que é o Yarn, tá bom? Como se fosse um NPM aí que o Facebook fez. Então tem todos os recursos aí de rapidez do Facebook, tá bom? Então tem o Yarn aí que é bem legal também, tá? Independente de qual vocês forem utilizar, tá? Tanto faz. Mas aqui em aula eu vou usar o NPM porque ele já está instalado, então a gente não tem que se preocupar com nada. Tranquilo? Como é que eu verifico se está instalado, né, o NPM? Tá? Como é que eu garanto, né, que ele está instalado? Lá no Visual Studio Code mesmo, se vocês quiserem, tá? A gente tem um terminal integrado, tá? Dentro do Visual Studio Code tem um terminal, tem um CMD lá dentro. Tá? Então eu vim aqui, ó, em terminal, new terminal. Tá? Vocês podem ver que abriu aqui, ó, abriu um terminal. Inclusive ele abriu dentro da pasta do nosso projeto. Olha que bacana. Tá? Assim como a gente deu lá o Node-V, certo? A gente deu um Node-V para ver a versão do Node. Tá? A gente consegue dar um npm-v para ver a versão do npm. Então, ó, ele está dizendo aqui lá, 6.14.4. Então, isso é um indício aí que o npm foi instalado com sucesso também. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Como a gente vai usar o NPM, certo? O nosso projeto tem que ser inicializado pelo NPM. Maravilha? Então, como é que eu faço isso? Ó, vou aproveitar esse mesmo terminal que está aqui, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar esse comando npm espaço init, beleza? Que é para fazer o quê? É para eu inicializar, é para eu começar um projeto usando esse gerenciador de pacote, ó, usando o npm. Beleza? Vou aumentar um pouquinho o terminal para a gente ver melhor isso aqui acontecer, tá? Então vou dar um Enter. Ele está perguntando aqui para a gente, ó, qual é o nome do nosso projeto? Então ele já está sugerindo que seja lá, projeto-calculadora, que é o nome da pasta. Vamos manter, acho que é um nome muito bacana, tá? Vou dar um Enter de novo. Versão do nosso projeto, ele está sugerindo que seja a versão 1.0.0, tranquilo? Descrição. Então a gente pode pôr uma descrição aqui, ó. Então eu posso pôr aqui uma calculadora, né? Feita em Node.js com Express. E é isso aí. Tá? Vocês podem pôr a descrição que vocês quiserem. Avançando um pouquinho mais, tá? Entry point. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tá? Qual que vai ser o ponto de entrada? Qual vai ser o arquivo que vai me direcionar a todo o resto da minha aplicação? Tá? Ele está sugerindo, ó, né, que seja o index.js, é o mesmo nome de arquivo que a gente já vem usando nas outras aulas. Olha só que bacana. Logicamente que eu vou manter isso aqui, né? A gente vai usar o nosso entry point, o nosso ponto de entrada como index.js, tá? Então vou dar um enter aqui. Beleza? Comando de teste a gente não vai usar por enquanto, então enter, tá? Repositório do Git, caso a gente for pôr esse projeto no GitHub também já podemos pôr ali, mas por enquanto não. Tá bom? O próximo projeto, sim, a gente vai usar o nosso GitHub. A gente vai fazer lá o nosso projeto usando banco de dados, autenticação, e a gente vai usar o GitHub também. Beleza? Mas isso é o próximo projeto. Vamos voltar na calculadora. Bem, palavras-chave, também vou deixar em branco. Vocês podem colocar alguma coisa aí se quiserem, né? Calculadora, como calcular, sei lá. Autor, aí vocês podem colocar o nome de vocês, beleza? Então, vou pôr meu nome aqui. Maravilha. Licença, ele está sugerindo ser a licença ISC,
tá? Eu dei uma pesquisada sobre essa licença, é uma licença bem permitiva, né? Open source da vida aí, tá bom? Depois vocês podem pesquisar melhor um pouquinho sobre licenças e escolher qual melhor se adequa ao seu sistema, se vai ser open source, se vai ser código fechado, enfim, beleza? Bem, feito isso, pessoal, ele deu um resumo aqui pra gente, ó. Ele tá dizendo tudo aqui, né, que a gente colocou, tá? Então é isso mesmo, ó. Prontinho, tá? Vocês podem ver que aqui em cima, olha só que legal, ó, ele criou esse arquivo, tá? Esse arquivo, ó, package.json, tá bom? Ele ó, deixa eu diminuir o meu terminal aqui para não ficar atrapalhando, mas eu vou manter ele aqui, tá? Esse package.json, pessoal, ele é como se fosse, tá, o RG, a assinatura do nosso projeto. Então olha só que legal, tudo que a gente alimentou ali tá aqui, ó, o nome do projeto, a versão, descrição, o entry point, né, o script de teste que no caso não tem, quem fez e tudo mais, tá? Então esse package.json, pessoal, ele tá, como se fosse o RG, como se fosse a identificação, a assinatura do nosso projeto, beleza? Ó, nosso projeto já está criado, tá? Usando o npm, maravilha? Então agora a gente já vai ser capaz de utilizar aí as dependências que estão lá no npm. Por exemplo, o Express, o EJS, o Nodemon, tudo que a gente vai usar está no npm. Beleza? Bora lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é instalar o Express, tá? Dentro aqui do nosso projeto, tá bom? Então, pessoal, o Express, né? Se eu vim aqui no site do npm pesquisar, opa, ô louco, Express, tá? Ele já vai trazer aqui pra gente, olha só que legal. Beleza? O Express, ele é um mini, né? Um micro framework, tá bom? Esse cara aqui, ele vai ajudar a gente a lidar com as rotas, com as requisições que os usuários vão fazer com o nosso site, tá? Tem como a gente lidar com as requisições na mão? Tem, pessoal. O próprio Node já tem um pacote que chama HTTP, então ele consegue lidar tranquilamente, tá bom? Só que o Express já está tudo empacotado, tudo resumindo, a gente não vai ficar reinventando a roda. O negócio está pronto, né? O negócio está pronto para usar, é muito legal, vocês vão ver que ele é muito rápido, ele é muito bacana, tá? Na própria página deles, ó, eles estão falando que ele é rápido, certo? Que ele é sem opinião. Calma que eu já explico. Minimalista, um framework para web, tá bom? Como assim sem opinião, tá? O Express, pessoal, ele não vai forçar você a usar o estilo de programação que o framework quer. Ele deixa você livre. Então você pode usar, enfim, padrão X, você pode usar o padrão Y, ele não vai opinar nesse sentido, tá? Isso torna ele, tá bom, muito versátil mesmo, tá bom? A gente pode até ver pelos números aqui, ó lá, a quantidade de downloads essa semana. Então, ó, teve 12 milhões de downloads essa semana. Então, estão fazendo bastante coisa, né? Estão desenvolvendo bastante coisa com o Express. É muito legal esse framework, muito legal mesmo, tá? A licença dele é MIT, que é uma licença open source. Basicamente, você pode fazer o que você quiser com ele, beleza? Bem, como é que a gente instala esse cara no nosso projeto? Olha só que legal. Voltando lá no nosso Visual Studio Code, eu vou aqui no terminal de novo, ó. Tá? Então a gente aprendeu o quê? Que o npm init é o comando para inicializar, para começar o nosso projeto no Express. Desculpa, no npm. Tá? Como que eu instalo então uma dependência? Como que eu instalo um código de terceiros? A gente vai usar o seguinte, ó, npm espaço install. Ah, Fernando, eu tenho preguiça de digitar. Tranquilo, você pode colocar i. Tá? E install vai dar na mesma, tá bom? Manter um install aqui, nesse primeiro momento, tá? E o nome da dependência que você quer instalar, beleza? Express, tá? Quem percebeu aqui, ó, tá? Ele tem também no próprio site do npm, qualquer dependência tem o comandinho aqui para você só clicar e copiar, tá bom? Bem, vou dar um enter aqui. Então a gente vai ver que ele vai instalar o Express no nosso projeto. Tá? Então o que ele está fazendo nesse momento, pessoal? Ele está indo até o site lá do npm, ele está baixando uma cópia, tá, do npm para o nosso projeto e ele está cuidando também de baixar tudo que é dependência, tá? Então se o npm depende de alguma, se o Express, desculpa, depende de alguma coisa, ele está baixando também, beleza? Ó, então ele já terminou, show de bola, tá? Olha só que interessante.
Ele falou que adicionou 50 pacotes de 37 pessoas e tudo mais. Fala, caramba, meu, mas a gente mandou instalar uma coisa só? Como assim? Olha só que legal. Vocês podem ver que ele criou uma pasta que chama Node Modules, né? Dentro dessa pasta tem um monte de coisa. Você fala, nossa, mas que loucura, né? Se a gente procurar pela pasta Express, olha só, cadê? Sobe, né? Express. A gente vai perceber o seguinte, que dentro de Express ele também tem o package.json, ele também tem uma assinatura. E a gente vai abrir ela, vamos dar uma fuçada. Tá? A gente vai notar, beleza? Que o Express, olha só que interessante, tá? Ele depende, ó, ele tem certas dependências. Então o Express depende de todo mundo aqui, ó. Estão vendo que interessante? E o nosso package.json, será que teve alteração? Vamos dar uma fuçada? A gente percebe que agora no nosso package.json também tem uma guia dependências. Então o nosso projeto, vejam que legal, depende do Express. Aqui no Express, ó, vocês podem ver que ele depende também de um monte de coisa. Então vamos pegar aqui, sei lá, o cookie, né? Cookie. Olha lá. Se eu entrar no cookie, eu vou perceber que ele também tem um package.json e ele também, olha lá, depende de mais algumas coisas. Tá vendo que legal, pessoal? Então ele formou tipo uma árvore, né? Uma árvore de dependências. Tudo isso sozinho, sem a gente se preocupar. A gente só deu o comando install. Ele se preocupou em instalar o Express e instalar todo mundo de quem ele depende. Tranquilo? Importante, tá? O que foi feito aqui, ó, foi feito o download de uma cópia do Express para o nosso projeto. Tá? Tanto é que todo o código-fonte dele, ó. Cadê? Tá com o mouse em cima, né? Todo o código-fonte dele tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Certo? Tudo aqui dentro, bonitinho. Tá? Nunca mexam dentro desses códigos, viu, pessoal? Porque é o seguinte, ó, vamos pensar na seguinte situação, tá? Você está desenvolvendo junto com algum colega seu, beleza? E aí, o que acontece? Você não vai passar essa pasta para o seu colega, tá? Você vai passar o seu código-fonte, beleza? E o seu colega vai dar lá um npm install para instalar as dependências. Tá bom? Então o nosso projeto se torna levíssimo, né? A gente tem que ficar passando megas, a gente passa kbytes ali de código, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, você vai lá, você mexe aqui, beleza? Quando você passar esse código para alguém, essa pessoa vai fazer a instalação das dependências direto lá do site do npm, então não vai ter as alterações que você fez e aí não vai funcionar, né? E para lembrar que mexeu lá, então nunca mexam aqui, pessoal, nunca mexam nos códigos aqui do Node Modules. Beleza? Isso aqui também é útil quando a gente quer fazer o upload, quando a gente quer enviar a nossa aplicação para um servidor. Tá? A gente vai enviar o nosso código-fonte, o Node Modules não vai. Porque o servidor lá vai se encarregar de baixar os arquivos para poder rodar. Beleza? Então, sensacional esse gerenciador de pacote. Já ajudou a gente pra caramba. Beleza? Muito bem. Então o Express já está instalado. Tá? Vamos começar já a desenvolver alguma coisa para já sentir como que é aí o desenvolvimento usando o Express, o Node, o JavaScript e tudo mais, tá? Para começar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui, ó, a gente vai na verdade criar um arquivo que vai ser lá o entry point, certo? Que vai ser aquele carinha lá que a gente disse que vai se chamar index.js. Maravilha? Então, ó, na raiz do nosso projeto, tá bom? A gente vai criar aqui um arquivo chamado, tá? index.js. Muito bem. Bom, então pessoal, vocês vão ver que sensacional que é. Praticamente com 3 linhas a gente consegue criar um servidor web funcionando, tá? É muito legal mesmo. Beleza? Quais são essas 3 linhas? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho que importar, tá? O Express, eu tenho que trazer ele pro meu index, beleza? Depois a gente vai ter que inicializar o Express, ou seja, ligar ele, né? Fazer ele funcionar. E por fim, a gente vai ter que escutar uma porta, né? Ouvir uma porta. Tá? Calma que tudo isso vai ser explicado, fiquem tranquilos. Beleza? Muito bem. Então, como que eu faço, né, para estar importando, para estar trazendo o Express para o meu projeto? Beleza? Eu vou salvar o Express em uma variável. Tá bom, pessoal? Até o momento a gente estava vendo o seguinte, a gente estava vendo
né? A var, que é a variável aqui no JavaScript, tá? Mas além da var, a gente tem também a let, tá? E a const, beleza? Qual que é a diferença entre elas, tá? O var, pessoal, ele é uma variável de escopo global. Então, independente de onde você declarar essa variável, ela vai estar disponível para todo mundo, certo? A let é uma variável local, ela só fica disponível dentro do seu escopo, tá? E a const é um valor imutável, é um valor que não muda. Tudo bem? Vamos ver isso na prática para clarear um pouco mais aí, né? Então, é o seguinte, supondo, ó, um exemplo bem simples. Eu tenho aqui sei lá, uma variável, idade, é igual a 16, certo? E eu tenho um if, beleza? Esse if ele vai perguntar o seguinte, se a idade for igual a 16, no caso idêntica, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável que se chama teste. Aí eu vou pôr um valor aqui, ó. Sei lá. Você tem 16 anos. Tudo bem? Então, olha só que interessante, ó. O teste, né? A variável teste, tá? Ela foi criada aqui dentro do if, certo? Todo mundo concorda? Foi criada dentro do if, tá? Por eu estar usando o var, beleza? Será que eu consigo chamar ela fora desse if? Bom, vamos testar para confirmar? Então, ó, beleza? Vou dar aqui o node index.js. Lembra que é o comando para executar esse arquivo. Lógico que eu tenho que salvar ele. Viram que tá com a bolinha? Salvei. Maravilha. Então, ó, show de bola. Ele disse, ó lá. Você tem 16 anos. Certo? Mas e se eu mudar isso aqui para let? Ó, vou mudar de var para let. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer. Ó, vou executar de novo. Não. Ele deu erro. Estão vendo aqui que ele deu erro, pessoal? E o erro que ele disse foi o seguinte, ó. Que teste não está definido. Tá? Por que isso está acontecendo? Ó? A variável let, lembra que eu tinha comentado que ela é uma variável local? Tá? Então, a variável teste, nesse caso aqui, ó, o let, ele está preso dentro desse escopo. Ó, ele está preso dentro desse conjunto de chaves. Ele não consegue sair. Tá bom? Quando a gente usa o var, aí sim, ele está disponível aí em um escopo mais acima, em um escopo, né, mais no alto aqui. Então, ele consegue ser chamado em qualquer lugar. Tá bom? Então, essa é a diferença fundamental entre as duas. O var, ele é, vamos dizer, de escopo mais global, e o let, ele é um escopo local. Ele fica preso ali dentro das chaves, vamos dizer assim. Beleza? Tudo bem? Agora é o seguinte, tá? Supondo que eu tenha aqui uma const teste. Então, ó, sei lá, ela vale alguma coisa. Tá? Uma const, pessoal, const é uma constante, ela não varia. Ela é algo que nunca muda. A partir do momento que ela tem um valor, ela jamais vai mudar. Tudo bem? Então, ó, se eu tentar mudar o valor dessa const aqui, ó, ela está valendo alguma coisa, beleza? Aqui dentro eu quero mudar o valor para você tem 16 anos. Um exemplo bem ruim, mas vamos ver o que acontece. Olha lá, tá? Ele deu um erro, tá bom? Eu vou até limpar aqui para a gente ver melhor o erro. Beleza? Então, ó, ele reclamou aqui, pessoal. Por quê? Porque eu não posso mudar o valor de uma constante. Tá? Eu não posso. Tá bom? Uma constante ela tem que assumir um valor único. A partir do momento que ela assume aquele valor, ela não muda. Tá certo? É o que a gente quer. Pensa, eu tenho aqui o meu express salvo em uma variável. Tá? E aí, se eu deixar isso aqui como var, o que vai acontecer? Em algum momento, né, a gente pode, sem querer e tal, mudar o valor de var para alguma coisa, para teste, para um texto, tá? E daí vai quebrar todo o nosso servidor, tá bom? Então eu quero que o express fique salvo em uma variável que não mude. Assim que ele assumir que ele é o express, ele não muda, ele fica, vamos dizer, para sempre aí sendo o express, tá? Por isso que a gente vai usar aqui a const. A gente vai usar
uma constante para salvar, para trazer o Express para o nosso arquivo index. Claro isso? Então, bora lá. Ó, vou criar aqui, ó, tá bom? Uma constante que se chama Express. E ela vai receber, tá bom? O Express que está aqui dentro, ó. Então, como é que eu faço para trazer, né, o Express para dentro do arquivo index? Eu vou usar o require, olha lá. Então, esse cara aqui, ele vai precisar, né, do Express. Tá vendo que legal? Então, aqui a gente importou, a gente trouxe o Express para o nosso arquivo. Maravilha. Mas ele só está aqui, ó, ele está quietinho, tanto é que se eu ponho o mouse em cima, ele está dizendo, ó, que o Express nunca foi lido, nunca foi utilizado, tá? Porque agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ligar o nosso Express. A gente tem que inicializar ele para poder usar todos os recursos que ele traz, tá bom? Então, como é que eu faço essa ligação? Eu vou criar uma outra constante que vai guardar o Express ligado, vai guardar a instância do Express ligado. Então, essa constante vai chamar app, pode chamar aplicativo, pode chamar site, pode chamar qualquer coisa. Então, vou dar o nome aqui de app, né, de aplicação. Então, ela vai ser igual a express, abre e fecha parênteses. Tá? Então, aqui eu estou ligando, eu estou inicializando o Express. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? O Express ele já está ligado, beleza? Só que eu tenho que escutar uma determinada porta, tá bom? Eu tenho que escutar uma porta para que eu consiga fazer as minhas requisições, certo? Então, a porta aqui do HTTP, né, do protocolo de transporte aí, que a gente usa na web, a porta padrão é 8080 e para HTTPS é a 443. Tá bom? Como a gente está em um servidor local, eu vou pôr uma porta bem longe dessas portas aqui, uma porta para não conflitar, para não dar problema nenhum, tá bom? Vou usar aqui a porta 3000, beleza? Se vocês quiserem, vocês podem até pôr aqui no própria Wikipedia, aqui no Google mesmo, ó, port list, tá? Então você encontra aqui uma listagem das portas aí que os protocolos HTTP e o UDP vão usar. Então aqui tem uma listagem de portas aqui. Tá? É importante ver se a porta que você escolheu não vai conflitar com nenhuma porta que está usando aí, né? A porta de atualização do seu antivírus, a porta do seu banco de dados, enfim, é importante fazer isso, tá? Então a porta 3000, tranquilo, a gente consegue usar. Então o que a gente vai fazer, ó? App, lembra lá? App é o nosso expert que está ligado, que está funcionando. Ponto. Olha só que bacana, pessoal, ele já trouxe pra gente, ó, todas as variáveis, todos os métodos, né, que o Express ele tem disponível para usar. Olha só que legal, tá? No caso a gente quer fazer o que? Escutar, ouvir, não é isso? Então vou pôr aqui, ó, listen, porque eu quero escutar, quero ouvir uma determinada porta. Qual porta eu quero ouvir? Quero ouvir a porta 3000. Beleza? Avançando um pouco mais, tá? Praticamente nosso servidor já está pronto, tá bom? Só está faltando uma coisinha aqui, que é a rota. Tá? O que vai ser essa rota, pessoal? Ela vai servir como um direcionamento. Então, é a partir, né, das rotas que eu vou conseguir mostrar a página principal, por exemplo, ou a página de cadastro. É por meio das rotas que a gente vai fazer esse roteamento, essa direção aí do usuário. Tá? A rota ela vai usar aí os verbos do protocolo HTTP. Tá? Então o protocolo HTTP, galera, ele é o protocolo que vai transportar os dados do navegador até o servidor e do servidor até o navegador. Tranquilo? Então desses verbos a gente tem aqui no HTTP tem o GET, tá? Tem o POST, tem o PUT, tem o DELETE, tem o PET, tá? Então tem vários métodos aí do HTTP. Nesse momento a gente vai se concentrar só nesses dois caras aqui, ó, no GET e no post. Tudo bem? Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso com bastante calma no decorrer aí do semestre, no decorrer do ano. Fiquem de boa, tá bom? Mas no momento a gente vai focar nessas duas portas aqui, o get, desculpa, nesses dois verbos HTTP, no get e no post, tá? Então, galera, quando eu quero trazer as informações, geralmente eu vou usar o get, tá bom? Então, ó, eu posso fazer o seguinte. Lembra que o app tem o meu express? Então, ó, app.get, tá? O que está acontecendo aqui?
eu tô ouvindo, eu tô escutando aqui, ó, tá bom? Se teve um pedido, se teve uma requisição usando o verbo get, tá? Mas não é só verbo que forma a minha rota, tá bom? Ela também é formada por um sufixo. O que é isso? É o finalzinho, é aquela palavra final que vai na rota, tá bom? Pense no seguinte, ó. A gente tem aqui, sei lá, um site de cadastro, certo? Então você tem lá o, sei lá, meu cadastro.com. Bom? Então, ó, quando você acessa a página inicial, por exemplo, geralmente vai ter uma barra, né? Uma barra aqui vazia, né? Sem nada depois. Aí você acessou a página de cadastro, aí vai ter alguma coisa assim. Cadastro. Certo? Você acessou a página de login, vai ter assim, ó. Login. Beleza? Depois que você logou, talvez tenha alguma coisa do gênero user barra e um código super maluco assim, tá? Esses sufixos, tá? Essas palavras aqui que vêm depois da URL principal, pessoal, tá bom? A gente vai usar também para formar a nossa rota, para formar o nosso caminho. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos supor o seguinte, tá? Que eu quero a rota index, eu quero a rota principal, aquela que termina em barra. Tá? Então, ó, olha só que legal. Quando a gente fizer uma requisição usando o verbo get, usando o tipo get, e a minha URL terminar em barra, ele vai executar, tá bom? O que eu vou passar agora para ele. Tá? A rota ela é única, pessoal, tem que ser um nome único. Um nome único formando aqui get, formando, desculpa, o verbo HTTP e o sufixo. Tá? Ela é única. Se eu fizer isso aqui, ó, aí já está errado, porque eu tenho duas rotas idênticas. Tudo bem? Bem, continuando. Então, ó, quando eu fizer um get e a minha URL, o meu link terminar em barra, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma função aqui dentro. Tá bom? A gente viu isso lá na aula de laços de repetição, lá no for each, que tinha um negócio bem legal que era a arrow function, né? Que é a função em flecha. Tá bom? Então aqui eu posso passar os dados em forma de arrow function. Olha só que interessante. Toda requisição ela vai esperar dois valores, sempre dois valores. O primeiro valor, ó, ele está até falando para a gente, ó, é uma request, é uma requisição. Posso dar qualquer nome. Geralmente a gente dá o nome de rec ou request mesmo. Tá? Então eu vou chamar de rec, de requisição. O segundo valor é uma resposta, então vou dar o nome de res, tá? Ou response, se vocês quiserem. Tá bom? Feito isso, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esses dados e, assim como uma flecha, a gente quer repassar eles para outro lugar. Tá bom? Então, ó, vou colocar minha flechinha aqui e eu vou repassar eles aqui dentro, ó, dentro desse escopo, dentro desse conjunto de chaves. Tá bom? Então, ó, recapitulando bem rapidinho, tá? Se a gente fizer uma requisição do tipo get, tá bom? Onde a nossa URL, o nosso link terminar em barra, tá? A gente vai pegar os dados da requisição, a gente vai pegar os dados da resposta e a gente vai enviar, repassar eles aqui dentro, ó, dentro desse conjunto de chaves. Certo? Para testar, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai emitir uma resposta para o usuário mostrando um bem-vindo, tá? Então, ó, posso fazer o seguinte, res de response, de resposta, ponto send, a gente quer enviar uma resposta para ele. Então, quero enviar um bem-vindo. Maravilha? Então, a gente quer enviar um bem-vindo para ele. Beleza? Prontinho, pessoal. Tá? Se a gente for no navegador, daqui a pouquinho, e testar, vocês vão ver que já vai funcionar esse bem-vindo. Tá? Lógico que antes eu tenho que fazer o quê? Tenho que executar. Vou limpar para vocês aqui. Ó. Tenho que executar esse arquivo. Então, node espaço index.js. Tá? Dei o enter. Aparentemente nada aconteceu, né? Você acha que ele está travado, mas na verdade ele está funcionando. Ele está lá funcionando, ele está esperando, ele está ouvindo a porta 3000 para ver se tem requisições, para ver se alguém está fazendo alguma chamada para ele. Beleza? Tudo bem. Como é que a gente testa isso, já que eu não coloquei em servidor, nada do tipo? Viu, pessoal? Cadê? Deixa eu só zerar essa URL aqui. Beleza. Quando a gente está local, quando a gente está na nossa máquina, tá? Ela se transforma em um servidor também. Então, ao mesmo tempo, ele é o cliente e ele também é o servidor, tá? O servidor,
tá? Um servidor local, ele tem um IP específico, tá bom? Que geralmente ele tá nessa faixa aqui, ó, que é o 127.0.0.1. Você fala, nossa, Fernando, mas viu, é um número complicado, eu não vou lembrar. Tranquilo. O nosso servidor não é um servidor local, então eu posso acessar assim como local host, né? Um host local, um servidor local. Bem, se eu fizer a requisição, vamos ver o que dá? Tá pensando, né? Ele vai dar aqui um not found, ele vai dar lá um 404, que não foi possível se conectar. Por que que isso aqui aconteceu? Tá? Se a gente perceber bem aqui, ó, a gente está escutando a porta 3000, né? Lembra que eu falei que o padrão aqui do HTTP é ele usar a porta 8080? Então, por baixo dos panos ele fez isso aqui, ó, 2.8080. E lógico que ele deu erro, porque não tem ninguém funcionando na porta 8080, e sim na porta 3000, tá? Vou dar um enter, olha só que legal. Maravilha, pessoal, ó. Então ele já retornou pra gente aqui um bem-vindo. Olha só que louco, hein? Que bacana, tá? Eu colocar a barra ou não colocar, ele vai dar na mesma, porque sempre por baixo dos panos ele põe uma barra, tá bom? Muito bem. Legal. E se eu fizer aqui um negócio diferenciado aqui, ó? Se no bem-vindo, eu colocar ele por volta aqui de um H1, né? De um título 1 lá do HTML. Será que ele vai funcionar? Ó, fiz. Salvei. Vou lá no meu site. Não funcionou. Nossa, Fernando, mas ele não aceita HTML? Você falou pra gente que ele aceita? Ele aceita, pessoal. Mas o que que acontece? Tá? O servidor, ele foi levantado, ele foi, vamos dizer, ligado, né? Com aquela versão antiga. Então, nesse momento, a gente tem que fazer o quê? Ó, parar o servidor. Como é que eu paro uma execução de um comando aqui no terminal? Eu dou Ctrl C. Ou mesmo lá para copiar, né? Dentro de um terminal, ele cancela a operação que está rodando. E agora eu rodo de novo o node espaço index.js. Olha lá. Agora sim, se eu for lá, atualizar a página. Ó, que legal. Ele já entendeu aqui o HTML. Estão vendo que interessante, pessoal? O nosso Express, ele vai ficar escutando, monitorando as requisições. Dependendo da requisição que eu fizer, ele vai direcionar para algum lugar, tá certo? E vai mostrar a página que eu quero, vai mostrar a resposta que eu quero. Tá vendo que legal? Vamos fazer como se fosse uma outra página, ó. Vamos criar uma outra rota get também, ó. Então vou dar um app.get, beleza? E agora eu quero o seguinte, eu quero que a minha URL termine em cadastro, ó. Cadastro. Mesma coisa. Se cair aqui, eu vou pegar a requisição, vou pegar a resposta e vou repassar esses caras para dentro desse método aqui que a gente acabou de criar. Tá? Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, res.send, tá bom? E sei lá, bem-vindo, posso chamar página de cadastro. Posso pôr cercado também por um H1 para facilitar um pouco a nossa visualização. Show de bola. Salvei, lógico, né? Que eu tenho que, pausar o servidor, ligar ele de novo e vamos ver. Maravilha, bem-vindo. Então, se eu vim aqui agora na minha URL, ó, e dar um barra cadastro, olha só que louco. Olha lá, página de cadastro. Tá vendo que interessante? Já consigo ter uma navegação, pessoal, ó. Olha só que legal, hein? Que bacana. Beleza? Se eu colocar uma coisa que não existe aqui, com blá 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 blá. Olha lá, ele disse o quê? Que não existe a rota blá 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 blá. Tá vendo? Então ele só vai direcionar, ele só vai cair nas rotas que existem, nas rotas que a gente realmente programou de verdade. Beleza? Bem, avançando um pouco mais, isso aqui tá chato, né? A gente tem que ficar parando o servidor, ligando o servidor de novo. Para o servidor, liga de novo, tá? Para isso, pessoal, a gente vai instalar um cara, tá? Super legal, que é o Nodemon, tá bom? Ele vai automatizar todo esse processo. Toda vez que a gente salvar, ele automaticamente reinicia o servidor. Então já vai agilizar pra caramba, a gente vai ficar muito mais produtivo com ele, tá bom? Bem, vamos lá.
Então, como é que a gente instala uma dependência mesmo? Ó, eu vou usar o npm install nome da dependência, tá? No caso, nodemon. O Pokémon mesmo, nodemon, tá? Mas essa dependência ela é um pouco diferente. O nodemon, a gente vai usar ele aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. A gente vai usar ele aqui, só no nosso PC. Quando for mandar ele para um servidor, colocar ele no ar, não vai usar um nodemon, vai usar um node para ficar rodando para sempre, certo? Então, como é que eu falo que o nodemon é uma dependência local, que é uma dependência de desenvolvimento, não é para mandar para servidor nenhum? Fácil. Depois do nome da dependência, a gente põe um hífen, um tracinho, -d, ó, D maiúsculo, tá? D do que? De desenvolvimento. Tá bom? Ó, então esse é o comando, ó, npm install nodemon -d. Ó, vou instalar ele, tá? Pode ser que demore um pouquinho pela primeira vez, mas depois ele vai ficando bem mais rápido. Show, pessoal. Então, acabamos de instalar aqui o nodemon, tá certo? Como é que a gente pode então fazer ele funcionar? Tá? Já usei ele a partir de agora, beleza? Eu acho mais fácil fazer assim, ó. A gente vem aqui no package.json, tá bom? E a gente vai criar um script que executa o nodemon, tá? Para facilitar aí na hora que a gente for desenvolver, beleza? Vocês estão vendo que aqui no package.json já tem uma seção de scripts. Tem esse tal de script de teste aqui, tá? Então agora a gente vai criar um script personalizado, o nosso script. No final, vou dar uma vírgula, tá? No final do teste aqui, para a gente criar o nosso script. Então eu vou criar aqui, ó. Vou criar aqui, ó, start, tá? Pode ser qualquer nome, tá bom? Então, ó, start, que é um nome legal, um nome que faz sentido, né? A gente vai inicializar a nossa aplicação, tá? E qual vai ser aí o conteúdo desse comando? Então vai ser assim, ó, nodemon, espaço, o nome do arquivo que a gente quer rodar, que é index.js, tá? Feito isso, galera, só salvar e vamos testar, vamos rodar ele. Como é que a gente roda aqui um comando personalizado no npm, tá? Antes do nome do comando, a gente coloca a palavrinha npm. Então, ó, npm espaço start. Tá vendo que comandinho pequeno que ficou? Ó? Mas na verdade ele vai executar o quê? O nodemon index.js. Ó, vou dar um enter. Olha lá. Show de bola. Tá vendo que apareceu aqui, ó, verde e amarelo, ó, né? Que ele tá funcionando e tudo mais. Vamos fazer um teste? Se eu vim aqui, ó, bem-vindo, né? Bem-vindo. Eu vou na minha página para ver. Bem-vindo. Eu vou mudar aqui, ó. Bem-vindo, Maria da Silva. Ó, salvei. Vocês podem perceber que, ó, ele reiniciou e foi. Se eu for aqui no meu index, olha lá, já está atualizando, pessoal. Então isso aqui vai poupar um tempo enorme da gente. A gente vai sempre dar um Ctrl S e ele já vai reiniciar o servidor. Isso aqui vai tornar a gente muito, muito mais produtivo. Muito bem, pessoal. Agora, para fechar, tá, essa parte de instalação de dependências de códigos de terceiros, beleza? A gente vai instalar e configurar o EJS, tá bom? Que ele é a nossa template engine, né? Ele que vai controlar todo o nosso HTML. Porque pensa, você já pensou que complicado que ia ser a gente ficar colocando páginas gigantescas aqui dentro desse send aqui? O nosso index ia virar um monstro, né? Então por isso que a gente vai usar um gerenciador de template, para ele gerenciar as nossas views, as nossas telas em HTML, tá? Sempre que a gente vai instalar alguma dependência, eu recomendo que vocês pausem o nodemon, melhor, tá? Para evitar qualquer problema. Então, ó, se eu dar um Ctrl C, a gente pode notar que ele está perguntando, você quer finalizar? Sim, quero. Então S e Enter. Maravilha, tá? Então, pessoal, a gente vai instalar aqui o EJS, né? Lembra lá que a gente estava no site aqui, ó, do NPM, ó? Então vocês podem ver que lá no NPM, né, caso vocês tenham dúvida na hora de instalar, só vocês procurarem que tem lá o comando, ó. Olha só que interessante, ó, tá? Para instalar aí a dependência. Beleza? Bem, além do EJS, existem outros gerenciadores aqui para o Node? Tem, pessoal, tem um monte de gerenciador de template, tá? Tem o EJS, que é super popular, super famoso, tá bom? Tem outro carinha que chama Handlebars. Ó, tá? Que também ele é um gerenciador de template bem utilizado aí. Tem o que é Pug, alguma coisa assim, Template Engine.
Pug, olha lá. Tá? Então tem vários e vários gerenciadores de template. Tá bom, pessoal? O EJS é um dos mais conhecidos aí, é super famoso. Tá bom? Bem, bora instalar ele então. Então, ó, npm e ou install, né? EJS. Maravilha, dependência instalada, tá? Então a gente vai começar aí configurando ela no nosso projeto, tá? Só para começar aqui, pessoal, eu vou apagar essa rota aqui do cadastro, tá bom? Vou manter só a rota principal da nossa aplicação, é ela que vai abrir a página do index, né, que a gente quer. Certo, pessoal? Depois de instalado o EJS, tá? Tem uma outra dependência que a gente vai ter que instalar, maravilha, que é o Body Parser, tá bom? O que essa dependência vai fazer? Tá? Ela vai converter o corpo do nosso pedido. Pensa que eu estou na calculadora. Eu vou enviar junto com a requisição alguns dados. Eu vou enviar o número 1 e o número 2, por exemplo. Tá? Então o Body Parser vai ter que pegar esse corpo, converter, tá? Para que a gente consiga lidar aqui dentro do Express, dentro do Node. Tá bom? Então a gente tem que instalar o Body Parser, tá? Instalação bem simples também, ó. npm install, tá? Body tracinho parser. Olha lá. npm install body parser. Vou dar um enter e ele vai instalar essa dependência aqui pra gente. Tudo bem. Dependência instalada, agora chegou a hora da gente configurar o EJS e o body parser. Para aí sim a gente começar a desenvolver a tela da nossa aplicação. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Além da gente importar o Express, a gente também vai ter que importar aqui, pessoal, o body parser. Tá? A gente vai usar ele aqui dentro de uma configuração. Beleza? Vou usar a mesma lógica aqui da constante. Quero que ele seja o body parser para sempre. Não quero que ele em algum momento mude, né? Se torne outra coisa. Então, const, tá? Body parser. Ele é igual a require. Tá? Body parser. Show de bola. Importamos, né? Trouxemos eles aqui para o nosso projeto. Tá bom? Agora chegou a hora da gente configurar. Beleza? Então, ó, depois do app, certo? Depois de a gente ligar, de a gente ter a instância, né, do nosso Express aqui, a gente vai fazer as configurações, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero configurar aqui, eu quero configurar qual vai ser a minha View Engine, qual vai ser o meu gerenciador de templates. Tá, então eu ponho aqui, ó, app.use. Então eu quero configurar View Engine, tá? Qual vai ser? Vai ser o que a gente acabou de instalar, vai ser o EJS. Tá bom? Muito bem. Viu, pessoal? Só avançando mais um pouquinho aqui. Eu também tenho que configurar uma pasta que vai conter os arquivos estáticos da minha aplicação. Ou seja, a imagem, arquivo de CSS, tá? Todos os arquivos estáticos aqui que não mudam, né? Que vão ficar quietinhos lá. Eu tenho que, de alguma maneira, prover isso, liberar isso para minha view, para o meu navegador conseguir acessar. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, né? Eu vou criar uma pasta na raiz do projeto mesmo, chamada public. Tá? Nessa pasta, pessoal, é que vai ter aí os arquivos aí de CSS, né? Vídeo, imagem, enfim, os arquivos estáticos. Tá bom? E aí a gente tem que configurar qual é a pasta que ele vai abrir para o mundo, assim, vamos dizer, né? Qual é a pasta que ele vai permitir o acesso. Tá? Então põe o seguinte, ó, app, tá? .use, tá bom? E aqui a gente vai fazer assim, ó, express.static, tá? Qual é o nome da pasta? É public. Opa. Maravilha? Então aqui a gente configurou, né, a nossa View Engine, tá bom? E a gente configurou também a pasta estática. Beleza? Avançando um pouquinho mais, agora chegou a hora da gente configurar aqui o Body Parser, para que ele faça o quê? Ele faça a leitura da requisição e consiga converter os dados para a gente usar ele aqui dentro da nossa rota, tá bom? Fiquem tranquilos que esses conceitos aí, eles vão, né, com o tempo, vocês vão entendendo bem melhor esse tipo de coisa, tá bom? Então, bora lá, vamos configurar o nosso Body Parser. Então, vou por aqui, ó, configurar o Body Parser, tá bom? E vou por aqui também, ó, configurar, né, o EJS e a pasta estática. Show de bola? Bem, agora sim, vamos configurar o Body Parser.
tem que colocar duas configurações para que o body parser consiga interceptar essa requisição e consiga fazer o tratamento adequado. Tranquilo? Então vou colocar elas aqui, ó, tá? Que é essas duas configurações aqui que vão fazer com que o body parser funcione. Show de bola? Bem, pessoal, estamos chegando já na parte realmente da prática da coisa de fazer o nosso layout e de programar essa calculadora. Beleza? Bem, acho que é isso aqui, tá feito, tá? Bem, bora lá então. Agora é o seguinte, tá? Vamos construir, pessoal, a nossa tela usando o EJS, tá? Por padrão, tá bom? Quando a gente instala o EJS, isso é uma configuração padrão, ele espera, tá? Que os arquivos de view, que os templates, que as telinhas, fiquem salvos na raiz do projeto em uma pasta chamada views, tá? No plural, assim, views, tá certo? Vocês podem ver, ó, que eu tô com a extensão lá dos ícones, ó. Então, dependendo do nome da pasta, ele já põe, né, um ícone específico. Então, isso facilita bastante na hora da gente enxergar o nosso projeto. Tudo bem? Bom, avançando aqui, ó, dentro aqui dessa views, eu vou criar as páginas, tá? Nesse caso, a gente vai ter uma única página, que é uma página principal, uma página index, que seja, tá? Eu vou dar o nome de principal nesse caso, beleza? Então, vou dar aqui o nome de principal, new file. Então, ele vai chamar principal, tá? Esse arquivo, olha só que legal, pessoal. Ele não vai ser JS, ele não vai ser HTML, nada disso. Ele vai ser com a extensão EJS. Então, o nosso gerenciador de template, ele já tem uma extensão própria. Olha lá, EJS. Beleza? Vocês podem ver que até ele colocou também um ícone aqui. Tudo bem? Aqui dentro, ele aceita HTML normal. Ó, vocês podem ver que eu vou colocar aqui o HTML, ele vai aceitar normalmente, tá? E ele também aceita algumas tags específicas do EJS. Olha só que interessante, ó, tá? Que são essas aqui, ó, que é o símbolo de menor e a porcentagem. Então, isso aqui são tags específicas do EJS. Tudo bem? Para a gente começar, eu acho legal a gente já ter alguma coisa pronta, tá? Então, vamos usar nesse projeto aqui o Bootstrap, para a gente ser mais rápido aí no desenvolvimento. Tudo bem? Eu vou pegar aquele template padrão lá do CDN do Bootstrap, beleza? E vou colar aqui. Lógico que depois, na hora que a gente estiver corrigindo o exercício, refatorando um pouco esse código, a gente pode fazer o download lá do Bootstrap por aqui na pasta public, para se tornar bem mais rápido, tá? Então, vou acessar lá o nosso Bootstrap, tá? E pegar os arquivos, beleza? Acessar aqui, ó, Bootstrap. Olha lá, vem aqui no Get Starter. E aqui embaixo a gente tem aqui, ó lá, o Starter Template. A gente pode simplesmente copiar ele, tá? Colar aqui. Maravilha, vou só baixar um pouquinho esse terminal. Tá bom? Então ele já está aqui, ó, né? Só vou dar uma indentada melhor aqui, tá certo? E já era, já tem o nosso Hello World aqui. Tudo bem? Vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lógico, é levantar o servidor. Lembra que a gente criou um comando para isso, que é o npm start. Ele deu um erro aqui na hora que eu fui executar, e aí que eu vi, ó, aqui eu fiz errado, ó, não é use, tá? Aqui é set, tá? Porque a gente quer alterar a visualização aí do template engine, tá bom? Feito isso aqui já é para funcionar, ó. Show de bola, então ele já funcionou, certo? Muito bem. Então aqui, ó, dentro do principal a gente colocou código, ó, HTML normal, tá? Se a gente for lá no nosso index, a gente não está retornando ele, né? A gente está retornando aqui uma resposta, tá? Como que eu retorno um arquivo EJS, tá? Vamos pensar um pouquinho. O nosso navegador não entende EJS. Ele entende HTML, ele entende CSS, ele entende inclusive o JavaScript, mas ele não entende EJS. Então, o que vai acontecer? O nosso servidor, tá? Ele vai se encarregar do quê? De ler esse arquivo EJS e converter ele para um HTML normal que o nosso navegador entenda, certo? Muito bem. Então aqui, ó, eu não vou poder enviar para ele uma resposta simples assim. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que mandar ele renderizar, eu tenho que mandar ele interpretar, pegar o EJS e transformar em HTML. Então a gente vai chamar aqui o res de resposta ponto render, tá?
Lembra que eu falei que a pasta padrão já é a views? Então, ó, partindo da views, como que eu acesso o principal? Simplesmente principal.js, certo? Então aqui dentro, ó, eu posso pôr principal.ejs ou simplesmente principal. Vou salvar, vamos ver se vai funcionar? Ó, salvei. Se a gente for lá no nosso HTML, vamos ver? Ó, vou acessar lá então, localhost 3000. Show de bola, ó. Hello World já com a fonte, tá? Certinha usando o Bootstrap, certo? Terminamos essa parte aqui de configurações, tudo bem? Não é muita coisa, tá? Mas são vários conceitos aí importantes que vocês devem aprender. Então anota se tem alguma coisa aí. Se tem dúvida, não esquece de deixar lá no Teams também, tudo bem? Show de bola, vamos avançar. Agora a gente vai construir, galera, o nosso template, o nosso layout, né, em HTML usando o Bootstrap mesmo, tá? Então, vamos lá aqui abrir o nosso arquivo EJS, tá? E construir bem rapidamente um layout super simples, basicamente usando HTML puro aqui, só um pouquinho de Bootstrap, beleza? Só pra gente focar hoje mesmo nas funcionalidades, tá bom? Então aqui, ó, rapidinho, eu vou fazer assim, ó. A gente vai criar aqui um container, né? Porque tudo do Bootstrap a gente pode pôr dentro de um container, para ele ter aquele espaçamento lateral, tá bom? Então, ó, aqui no Visual Studio Code, se eu fizer assim, ó, nome da tag, ponto, olha lá, alguma coisa, ele vai fazer o que? Ele vai criar uma div com a classe container. Olha só que bacana, isso aqui já vai adiantar pra caramba o nosso desenvolvimento. Beleza? Então, dentro dessa container, eu vou criar aqui um formulário, certo? E dentro desse formulário, a gente vai ter, então, duas caixas de texto, número 1 e número 2, os 4 botões, soma, subtração, multiplicação, divisão, e uma div ali para mostrar o resultado, tá bom? Então, crio meu form, beleza? Vou criar aqui uma label, tá? Que vai ser aqui, ó, digite o primeiro número, tá certo? Vamos criar também uma input, tá? Uma entrada, né? Uma caixinha de texto. Então, input, dois pontos, text, ó. Você vai ver que ela vai criar uma entrada do tipo texto, tá bom? ID não é importante agora, mas esse cara é o name, tá? O nome que a gente colocar aqui, pessoal, é o nome que vai lá no layout, que vai lá no nosso servidor, tá? Então, se eu colocar aqui número 1, eu vou pegar o dado, o valor que o cara digitou por meio do número 1. Então, esse nome aqui é muito importante. Beleza? Então, anotem aí os nomes para não esquecer, para não fazer bobagem lá no servidor, tá? Vou dar uma quebra de linha e vamos colocar a segunda input, ó. A name número 2, tá? Vamos ver como que tá ficando, né? Formuláriozinho aqui, ó, super simples mesmo por enquanto, certo? Como que eu aplico aqui a classe do Bootstrap para ficar com cara de formulário, isso mesmo, né? A gente pode vir aqui no input e aplicar a classe form control. A gente vai ver aqui, ele fica lá com a carinha do Bootstrap, tá certo? Vou fazer a mesma coisa aqui nessa input, tá? Então, ó, form control. Muito bem. Vai lá. Então elas estão aqui, as duas caixas de texto. Para dar uma separada, a gente pode colocar aqui um H1 aqui, ó, para ficar bonitão, dizendo assim, ó, projeto calculadora. Tô bem, tá aqui. Show de bola. Agora os botões, tá? A gente vai usar aqui, pessoal, o botão mesmo, a tag button, certo? Então, ó, button. Ele vai ser do tipo submit, né? Do tipo que vai enviar os dados. Tudo bem? Então aqui esse botão é a soma, certo? A gente vai ter a multiplicação, né? A subtração e a divisão. Então aqui, ó, subtração, fica mais legal. Depois a multiplicação e por fim a divisão, tá? Olha lá os nossos botões, certo? Podemos aplicar aqui as classes do Bootstrap também, para já dar uma estilizada, para ficar com uma carinha, tá? Ficar com uma carinha mais ou menos, né? Por enquanto. Tô bem. Então, ó, lembra lá? É btn,
para aplicar a classe de botão e depois o tipo que eu quero. Se eu quero primário, se eu quero sucesso e tudo mais, né? Olha lá, beleza? Fazer a mesma coisa com todos, ó. Beleza? Nossos botões estão aqui. Deixa eu dar o zoom para ficar um pouco melhor, tá? E por fim a gente pode ter aqui um alerta, né? Que é aquela div colorida para mostrar o resultado. Tá? Então a gente pode ter aqui fora do formulário mesmo, né? Uma div da classe alerta. E ela pode ser azul também. Então alert primário, né? Toda calculadora, quando a gente liga, ela vem zerada, certo? Então eu vou colocar ela aqui zerada. Show de bola. Posso até dar um BR aqui para não ficar tão junto. Tudo bem, pessoal. Então, né, a estrutura, né, a base da coisa está pronta. Lógico, não está bonito, mas a base já está praticamente pronta. Agora é o seguinte, se a gente for lá no nosso projeto de novo, né, colocar qualquer número aqui, ó, ele está 1 e 2 aqui, depois eu vou ver o porquê. Vamos colocar qualquer número e a gente clicar em mais, por exemplo. Olha só o que acontece. Vejam lá em cima, tá? Lá em cima, pessoal, a gente está percebendo que ele está enviando os números aqui na URL. Olha lá, ele está enviando os dados de forma explícita, tá? Em uma calculadora, isso aqui não teria problema nenhum. Mas pensa, e se a gente estivesse fazendo um login? Ou gravando dados sensíveis em um banco de dados? Isso aqui se torna um problema muito grande, tá? Para isso, para contornar essa situação, para a gente não mandar aqui os dados de forma explícita, tipo isso aqui, ó, 100, 1, 2, 3, 4, tá bom? A gente vai usar aqui um outro verbo HTTP. Até o momento a gente está usando o GET. O GET é assim mesmo, galera. O GET ele vai enviar os dados assim, ó, pelo URL, tá? O outro método que manda os dados de uma maneira oculta, de uma maneira mais escondida, é o POST. Tá? Aí sim, os dados vão ser enviados lá para o servidor, mas não vai aparecer aqui na URL. Tudo bem? Show de bola! Só para complementar, antes da gente mexer com o POST lá, com o GET, a gente percebe que tem o número 1 e existe aqui o número 2 no caso. Tudo bem? Porém, o que está acontecendo? Eu não tenho a operação que eu quero fazer. Eu não tenho se eu quero fazer uma soma, se eu quero fazer uma multiplicação, se eu quero fazer uma divisão. Tá? Então a gente já vai consertar isso agora. De bola? Voltando no nosso código, a gente percebe o seguinte, que existem 4 botões. Tá? Esses botões, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Cadê? Aqui, beleza. Pode ser depois aqui, ó. Tanto faz. Tá? Os 4 botões, eles vão ter o mesmo nome. Fala, nossa, Fernando, mas você tá ficando maluco? Como assim o mesmo nome? Sim, o mesmo nome. Lembra lá no HTML, ano passado, semestre passado, desculpa, que a gente viu lá o rádio button, a checkbox? Lembra que ele tinha o mesmo nome? Que eles faziam parte de um grupo, mas só o valor selecionado era enviado? A gente quer simular, a gente quer fazer algo parecido com os botões. Todos vão ter o mesmo nome, mas só quem eu clicar é que vai mandar o valor. Entenderam que legal? Então a gente vai fazer assim, quando eu clicar no soma, ele vai enviar soma. Quando eu clicar em sub, ele vai mandar sub. Quando eu clicar em multiplicação, ele vai enviar multi. E por aí vai. Beleza? Então a gente vai fazer isso. Então todos eles, ó, olha só que bacana, vão ter o mesmo nome, que é OP de operação. Pode ser operação se vocês quiserem também. Olha lá. Name OP, name OP, name OP e name OP. Beleza. O que vai mudar mesmo é o valor desse botão. Então, no HTML tem uma tag bem legal que é a tag value, tá? Olha só que interessante essa tag. Eu posso fazer o seguinte: quando eu clicar no botão de mais aqui, eu quero mandar o valor soma. Olha só que louco. Quando eu clicar aqui no menos, eu quero mandar o valor sub. Quando eu clicar em multiplicação, eu vou mandar um multi. E divisão para fechar, a gente manda um div, tá? Olha só que interessante agora. Voltando na nossa tag, a gente vai perceber o seguinte, tá? Deixa eu apagar esses valores. Ó, vou enviar aqui o valor 12 mais, sei lá, 53. Vou clicar no mais. Olha só que legal. Ele está dizendo o que pra gente? Ó? Que o número 1, ó, como se fosse variável, pessoal, vale 12.
E o número 2 vale 53. E a OP, qual que é o valor de OP? É soma. Então é para ele fazer uma soma de 12 mais 53. Tá vendo que bacana? Aqui a gente já tá com a faca e o queijo na mão para realmente fazer esse método e fazer os cálculos, tá? Vamos testar com a outra conta? Vamos ver aqui, ó, no menos. Olha lá, 1 mais 2, no caso, pô, qualquer coisa aqui, né? Olha lá, 55, 5, ó, de subtração. Então ele vai mandar, além dos números, a operação que a gente quer fazer. Beleza? Bacana, né? Então, praticamente, esse layout aqui já tá, não tá, que nem eu falei, não tá bonito. Mas a parte funcional dele que a gente precisava para testar já tá pronta. Tá? Só vou colocar uma barrinha aqui para fechar essa tag para ele não ficar colocando valores aleatórios ali. Muito bem. Beleza? Feito isso, a gente volta agora no código para realmente receber esses dados e fazer as nossas contas. Lembra que eu falei que o nosso formulário está mandando os dados pelo protocolo GET, né, pelo verbo GET que está aparecendo aqui? Como que a gente já conserta isso? Tá? O form, no nosso caso, ele vai ter duas tags. Ele vai ter a action, que a gente já vai ver, e ele tem também o método de envio. Se a gente não coloca nada, ele entende que é get, tá? Então a gente vai colocar lá method, tá? Tem um H ali, tá bom, pessoal? E aí a gente especifica se quer o get, que ele já estava usando, ou se quer o post. Tá vendo que legal? Vou salvar aqui. Apagar esse vestígio aqui que sobrou, né, da outra requisição. E agora se eu fizer assim, sei lá, ó, 12 mais 6. Cliquei aqui, ó. Tá? Olha só que legal. Ele está reclamando que não existe, tá? Uma rota post que termine em barra. Estão vendo que legal? Não existe essa rota. Essa rota não existe, tá? Por isso que ele reclamou, certo? Agora sim, a gente já consegue ir lá para o nosso back-end e fazer a programação desse método. Maravilha? Então, voltando lá no nosso index.js, a gente vai criar essa rota que vai receber os dados para fazer a conta, tá certo? Então, maravilha. Eu vou dar um app.post, beleza? Essa rota, para ficar evidente o que ela vai fazer, eu acho legal a gente fazer assim, ó. Ela tem que terminar com a palavra calcular. Maravilha, calcular, tá? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Repassar a requisição, repassar a resposta para esse método que a gente vai criar aqui. Tudo bem? Lógico, pessoal, mais para frente a gente vai dividir essa parte em outro arquivo também, não vai ficar tudo junto. Como é o nosso primeiro projeto, eu estou fazendo junto, mas mais para frente a gente vai dividir, tá? Muito bem, maravilha. Vamos fazer uns testes aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um res.send, pode ser. Mandar um oi só para testar. O que importa pra gente é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que esses dados aqui, ó, que estavam aqui em cima da URL, lembra lá, ó, número 1 e o número 2, tá? Esses dados, eles vão ser enviados de uma maneira diferente. Eles não vão ser mais enviados pela URL, eles vão ser enviados pelo corpo da requisição, tá? Há um tempo atrás, a gente instalou esse cara aqui, ó, o tal do Body Parser, tá bom? É agora que esse cara vai agir, beleza? O Body Parser, tá? Ele está interceptando as requisições, então ele está lá no meio do caminho, ele é um middleware, maravilha? Ele fica só escutando para ver. Se tem requisição, ele pega esses dados, trata e devolve para a gente. Então ele já faz isso ali por baixo dos panos, tá certo? Ele fazendo isso, a gente tem acesso muito fácil aos dados que estão vindo lá da tela do front-end, tá bom? Como que eu vou acessar esses dados? Dentro das caixas de texto e do botão, a gente colocou, ó, name. Tá? Então a gente acessa o valor que está dentro da caixa de texto ou o valor do botão por meio do seu nome, ó, pelo name. Tá? Então ó, vamos fazer um pequeno teste aqui. Ó. Eu vou dar aqui um console.log, tá certo? Então eu quero mostrar o valor de número 1. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Eu quero pegar um valor da requisição, ó, rec, por que rec? Por conta desse primeiro parâmetro aqui. Ponto body, ou seja, o corpo da requisição, tá?
Maravilha. Então, acessei a requisição, acessei o corpo da requisição. Qual é o valor específico que eu quero? Então, eu quero, vamos ver? Eu quero o num1. Tá vendo que bacana? Ó? Olha lá. Num1. Beleza? Feito isso, a gente já vai ver, ele vai aparecer aqui no console do terminal, tá? Mas para ele cair nessa rota, a gente tem que consertar, né? Porque lá no front-end, em nenhum momento a gente está falando que ele vai enviar os dados para um barra calcular. Tá vazio lá, né? A gente pode perceber que tá vazio, ó. Beleza? Então, esse action aqui, ó, é a ação. Então, qual é a rota, né, que vai fazer a ação, que vai receber os dados desse formulário para poder fazer uma ação? Tá? Então, a nossa rota é o quê? É o barra calcular. Legal? Tudo bem. Lá no nosso navegador, tá? A gente pode fazer o seguinte, então, ó. A gente pode voltar, vou atualizar aqui, tá? Olha lá, 12, ó, nosso número 1 vale 12. Vou clicar no mais. Ele mostrou o oi. Vamos ver o nosso terminal? Olha lá, pessoal. Apareceu aqui, ó, 12. Estão vendo que legal? Então, a gente já é capaz agora de fazer o quê, ó? De pegar os dados que estão na tela e enviar para um servidor. Olha só que bacana, 50% do nosso trabalho já foi, tá bom? Feito isso, a gente pode receber isso aqui em variáveis, tá? E aí entra uma questão bastante interessante, tá bom? A gente vai usar aqui var, a gente vai usar aqui let, ou a gente vai usar aqui const. E aí, o que vocês acham? Nesse caso, a gente vai usar aqui const. Nossa, mas a const? Como assim? Dentro do JavaScript, dentro de outras linguagens como Kotlin, tá? A gente tem um conceito bastante legal, que é o conceito de imutabilidade. Tá? Então é o seguinte, por exemplo, eu vou usar uma let quando eu quero uma variável que fique dentro desse escopo, que fique presa aqui, tá? Mas ela é uma variável. O que é isso? Ela vai, ó, variar. Ou seja, em algum momento ela vale um valor, e em outro momento ela vai valer outro valor. Concorda comigo que durante a execução desse cara, ó, durante a execução desse calcular, tá? O nosso num1 ou num2 vai mudar? Não, ele vai ser sempre aquele valor que ele recebeu. Lógico, quando eu clicar de novo, aí vai ser uma outra requisição, vai ser um outro momento, tá? Mas não, na mesma execução ele não muda. Por isso a gente pode usar aqui o const. A gente pode declarar eles como constantes para manter a imutabilidade, para não mudar esse valor. Tudo bem? Então eu vou receber todos eles, ó. Const número 1 é igual, ó, lembra lá, requisição ponto body ponto número 1. Show de bola. Vou declarar também o const número 2, que vai chamar requisição ponto body ponto número 2. De novo, const, agora é o que? É a operação, né? OP é igual a rec de requisição ponto body ponto op. Por que op mesmo? Ó? Porque o nosso botão chama op e ele vai mandar esse valor aqui, ó. Certo? Muito bem. Feito isso, a gente pode simplesmente, ó, só para fazer um teste mesmo agora, ó, dar um console log para cada um agora mesmo para testar. Ó, número 1, tá? 2 e op, ó. Legal? Feito isso, tá? Ó, nosso terminal tá limpo por enquanto, tá bom? Vamos lá no nosso formulário, preencher, ó, 12 menos 6. Ó, olha lá, 12, 6 e sub. Tá vendo que interessante? Eu vou até dar um zoom para vocês, ó. Olha lá, 12, 6 e sub. A gente recebeu o número 1, a gente recebeu o 6 e a gente recebeu o tipo. Qual é o tipo de conta que a gente quer fazer? Legal, né? Outra coisa, dá para resumir isso aqui, beleza? Em uma linha só, tá? A gente pode extrair os dados que a gente quer de um objeto. A gente pode extrair os dados de uma vez só. Olha só que legal. Tá? A gente vai colocar aqui esses caras entre chaves. Então, quem que eu quero extrair? Eu quero extrair o número 1, eu quero extrair o número 2 e eu quero extrair a operação. Da onde eu quero extrair? Todo mundo está dentro do body, né? Todo mundo está dentro do corpo da requisição. Então, ó,
Dessa forma, veja que legal, a gente resumiu 3 linhas em uma única só, né? Vou salvar. Vou voltar aqui. Vou por 8 mais 5 vezes agora. Olha lá. 8, 5 e multi. Legal? Muito bem. Recebemos o dado. Agora é uma hora bastante interessante da gente fazer o cálculo, tá? A gente pode... vou fazer a soma só, tá bom? Os outros cálculos eu vou deixar na mão de vocês, beleza? Então vou fazer a soma aqui, ó. Const total. Então o que eu quero fazer? Eu quero somar número 1 mais número 2. Vamos mostrar isso na tela para ver se já vai dar certo? Total. Maravilha, salvei. Vamos ver? Então eu quero somar aqui, ó. 8 mais 3. Mais mesmo, né? Clicar no mais ou tanto um que ele vai fazer o mais. Beleza. Então, a gente pode perceber que aconteceu um negócio engraçado aqui, ó. Número 1 vale 8. Número 2 vale 3. Ele é para fazer uma soma, né? Aí deu 83. Por que ele está fazendo isso, pessoal? Ele está juntando, né? Ele está concatenando, ele não está fazendo a conta. Tá? Se a gente perceber, a gente consegue ver aqui, ó. Tá certo que a caixa de texto sempre recebe texto. Sempre recebe texto. Então eu tenho que garantir para o JavaScript que isso aqui é um número antes, para ele conseguir fazer a conta, para ele ser capaz de fazer a conta. Tá? Então a gente vai converter esses caras aqui para number, para um valor numérico. Como é que a gente faz isso? Só chamar aqui o number, tá? E entre parênteses eu posso colocar os valores aqui, ó. Olha lá, number. Esse number ele vai forçar uma conversão para um número. Um número com casa decimal, um número inteiro que seja. Vamos ver agora. Mandar os mesmos valores para ver se vai dar certo. Ó, 8 mais 3. Beleza? Show de bola, pessoal. Olha lá, ó. Tá? 8 mais 3, 11. Ele fez a conta certinho pra gente. Tá? Ó que bacana que a gente aprendeu agora nessa aula, hein? A gente aprendeu a pegar os valores de um formulário da internet, receber em um servidor e fazer uma operação com esses dados, fazer um cálculo. Tá vendo que legal? Tá? Só que ainda, o que está acontecendo? O resultado a gente está mostrando em terminal, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar onde o resultado? Dentro da tela, a gente quer mostrar o resultado aqui. Agora a gente vai aprender um outro negócio super importante na nossa matéria, que é pegar valores, pegar variáveis e enviar para o nosso template, ó. Enviar para o nosso código aqui do EJS para ele poder mostrar. Beleza? Vamos lá então. Então, para enviar os dados do código do back-end para o nosso template, olha só que tranquilo que é aqui usando o EJS, tá? Eu vou fazer um teste, só um teste aqui, depois a gente vai apagar, beleza? Aqui na nossa rota principal. Então, olha só que interessante. Por exemplo, eu vou declarar aqui uma constante. Vai ser a mensagem. Essa mensagem vai receber, sei lá, um Olá Mundo. Ó, Olá Mundo. Tá? Como é que eu faço para passar esse valor para o template principal? Tá bom? O render, além do template que eu vou usar, ele também aceita parâmetros adicionais. E um deles é o valor, são as variáveis que eu quero mandar. Então aqui, ó, eu dou uma vírgula, porque é um outro parâmetro, certo? Eu vou abrir um conjuntinho de chaves, que é um objeto que a gente vai mandar, e a gente pode mandar a mensagem. Olha só que legal, a gente está repassando, a gente está enviando, tá certo? Esse cara aqui, a mensagem, para dentro do principal, tá bom? Como que eu acesso isso lá no principal, ó? Vamos lá no principal? Olha só que legal, que eu vou até fazendo um teste, ó. Então, olha só que bacana. Por exemplo, aqui, ó, projeto calculadora. Certo? Eu quero apagar isso aqui, ok? Eu quero mostrar o texto, ó, que estava lá na variável mensagem. Tá bom? O HTML não consegue, né? Ele não é uma linguagem de programação. O HTML é uma linguagem de marcação, ele não é capaz de identificar variáveis. Mas o EJS, que é o gerenciador de template, sim, ele consegue fazer isso, tá?
Por isso que a gente tem até que chamar pelo render, porque antes de enviar para o usuário isso, antes de devolver para o navegador, ele vai passar por uma renderização, ele vai passar por uma verificação, onde tudo que foi EJS vai ser substituído, vai ser executado, né? Vai ser substituído por HTML simples. Tá? Então, como é que eu faço para mostrar uma mensagem aqui, mostrar uma variável que veio lá do servidor, tá bom? Dentro do EJS, a gente tem as tags do EJS, são tags específicas dele. Então, ó, se eu abrir aqui, ó, o meu símbolo de menor, a gente encontra, deixa eu baixar mais para baixo, mais para cima, deixa eu ver. Acho que é aqui, ó, isso, mais para cima. A gente encontra, ó, as tags, todas as tags aí que são suportadas pelo JS. Então, ó, menor porcentagem aí muda. Tem o igual, tem o menos. Então, cada uma tem uma função que a gente vai ver, tá? Mas quando eu quero pegar um valor e mostrar na tela, qual que eu uso? Essa aqui, ó. Tá, ó. Menor porcentagem igual que eu quero mostrar alguma coisa. O nome da variável e fecha a tag. Tá vendo que interessante? Qual que é o nome da nossa variável que a gente enviou para o template? É mensagem, certo? Então vou mandar aqui, ó. Mensagem. Vamos ver se vai funcionar? Como antes da gente testar, tá? Como ele está dentro de um H1, na teoria para ele ficar formatadinho. Vamos ver. Ó, salvei. Ó, vou atualizar. Show de bola, ó. Olá, mundo. Estão vendo que legal? E se a gente der um Ctrl U aqui no navegador para ver o código fonte, a gente percebe, ó, né? Que é como se alguém tivesse escrito isso aqui mesmo, direto no código, tá? Ele passou por um processamento, veja, e ele só devolve a resposta. A gente nunca vai ver como ele foi realmente montado, a gente só vê como ficou. Vendo que interessante? Maravilha? Eu vou voltar aqui, vou apagar isso, tá? Porque o nosso objetivo não é fazer, né, a mensagem. Ó, o nosso objetivo é passar o resultado ali, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Calculadora. Muito bem. Vamos ver se voltou. Voltou, certo? Mas agora a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar o resultado da conta e passar aqui dentro, ó. Bem aqui, certo? Lá na nossa rota do post, olha só que legal. Ao invés da gente, ó, ao invés da gente mandar um send, a gente pode fazer o quê? Mandar ele renderizar de novo o principal. E agora, deixa eu só copiar aqui. Aí. E agora, pessoal, enviar o parâmetro que é o resultado da conta, o total, por exemplo. Estão vendo que legal? E aí, lá embaixo, certo? Ao invés de 0.0, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode abrir uma tag do EJS aqui, ó. Vou apagar. Tá? E mostrar o total em tela. Será que vai funcionar? Vamos ver? Ó, digitar aqui, eu quero somar 5 mais 10. Vamos ver? 15. Funcionou, certo? Mas vamos prestar atenção em um detalhe. O total, quem que está mandando aqui para o meu EJS? Tá? É aqui, ó, no post, no calcular. Exatamente a rota que a gente está. Tá? Veja que lá em cima, né, no get, ó, a gente não está mandando nada. Então, na teoria, esse total não existe. Vamos ver nessa rota aqui que acontece? Ó, tirei o calcular. Ele dá erro. E por mais assustador que seja esse erro aqui do EJS, ele é super fácil de interpretar. Ó. Olha só. Olha lá. Total não está definido. Então, não existe a variável total para ele fazer a conta. Estão vendo que legal? Não tem. Tá? Nessa rota não tem, mas quando ele calcula, tem. Tá bom? Aí que entra um outro recurso bem interessante do EJS. Dentro do template, a gente consegue fazer condicional, pessoal. A gente consegue fazer if, else e tudo mais. Tá? Laço de repetição também dá para fazer. Tá bom? Então pensa, você tem uma lista que você pegou do banco de dados. Você põe ela em um laço, tá? E esse laço vai printando as TRs, né, de uma tabela, por exemplo. Tudo bem? Então, ó, a gente tem que fazer uma verificação. E essa verificação é bem tranquila. Qual que é? Se o total existe, eu quero mostrar o valor que está dentro dele. Se ele não existe, a gente quer mostrar 0.
Maravilha? Então, ó, vou apagar aqui. Vou só quebrar a linha para a gente enxergar esse cara um pouco melhor, tá? Muito bem. Então, a gente viu que quando a gente usa a tag do EJS com o igual, significa que eu quero mostrar o valor. Mas e se eu quiser fazer um if? Como que eu faço? Tá? A gente não usa o igual. Tudo bem? A gente não usa, tá? Tanto é que tem até um esqueminha pronto aqui se eu clicar, ó. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó. A gente usa a tag sem o igual, tá vendo? Por que sem o igual? Porque eu quero executar uma operação, quero executar uma conta. Tudo bem? Qual vai ser o nosso if aqui? Então, se, tá? Ó, igualzinho, tá? Talvez seja um pouco confuso, né? Que tem abrindo e fechando, ó, mas ó, if abre e fecha chaves igual a gente já está acostumado. Então, qual vai ser a nossa condição? Se o total for diferente, olha só que legal, diferente de undefined, né? Vou até entre parênteses, undefined, ou seja, se ele for diferente de não definido, se ele existe, a gente quer pegar e mostrar o valor dele na tela mesmo, tá? Então aqui dentro a gente pode abrir novamente lá o comando para mostrar coisas na tela e mostrar o total, tá? A primeira vez isso aqui é muito estranho, tá bom? Tentem enxergar, tá? Tentem enxergar isso aqui sem essas tags, tá? Ó, e façam esse experimento aqui, ó. Tenta imaginar isso aqui sem essas tags, tá? E ao invés de ser o total, a gente poderia estar sei lá, se fosse um console log aqui, ó. Olha lá. Ficou mais claro? Tá? A princípio é um pouco estranho, mas você se acostuma bem rápido com aqueles símbolos ali, você praticamente nem enxerga mais eles com o tempo, tá bom? Vou voltar ao que estava para a gente poder testar. Então esse é o correto, ó. Tá? Ok? Então, ó, se o total ele tiver valor, vou mostrar ele na tela. Beleza? Vamos ver? Ó, voltei. Então agora eu vou apagar aqui, ó. Opa, deu um probleminhas aqui, vamos ver. Ah, pessoal, aqui ó, faltou esse carinha aqui na frente, ó. Type off, tá? Na verdade é junto, ó. Type off. Eu quero ver o tipo, eu quero ver o tipo do total. Lógico que ele não iria conseguir comparar caso a variável não exista. Então faltou esse carinha aqui, ó, type off. Muito bem. Agora sim. Ó, não mostrou nada, porque não tem valor, certo? Mas a partir do momento que ele tem valor, ele vai mostrar o valor da conta. Estão vendo que legal, galera? Agora nosso template está começando a ter aí um processamento, está começando a ter uma vida, né? Tá ficando bem interessante. Bem, vamos avançar. Mas eu não quero mostrar simplesmente nada ali, ó, ficar mó estranho, né? Pensa, você vai abrir a calculadora assim? A gente quer mostrar ela zerada. Então aqui a gente pode adicionar aqui uma condição, um else aqui também, beleza? Então é o mesmo processo, tá? A gente vai ter que fazer aqui, ó, tá? Abrir o esqueminha, tá certo? Acho que tem até o if else aqui pronto já, viu, pessoal? Só ver qual que é o para vocês. Não é, tá? É o segundo, viu? É o segundo. Certo? Show de bola. Então o que eu quero fazer? Eu quero mostrar o 0.0, né? Olha lá que legal. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. De novo. Ah, tá. Aqui, pessoal, eu coloquei uma chave a mais, ó. Pera aí. Isso, perfeito. Agora sim. Ó, legal. Não tem valor. Else. Mostrou 0. Tem valor. Mostrou o valor da conta aqui, ó. Legal, né? Muito bem. Então essa parte do total já tá certinho, já tá pronto, tá? Mas a gente quer mostrar também o valor da conta. Pensa, eu quero somar 6 mais 3. Quando eu clico para fazer a conta, ele some, ele acaba perdendo os valores, tá? Como é que a gente resolve isso? Tem uma propriedade dentro da input que é a value, tá? O que é esse value? É o valor padrão, ó. Se a gente coloca aqui, a gente percebe que, olha lá, esse é o valor que vai aparecer.
tá bom? A mesma lógica que a gente usou aqui embaixo, pessoal, a gente pode usar aqui em cima. Dentro de value, tá bom? A gente vai colocar o valor, caso ele exista, tá certo? Do número 1 e do número 2, tá bom? Para isso, além do total, a gente tem que enviar para o template, ó, o num1 e o num2. Beleza? Então, estou enviando os números para que ele consiga colocar lá dentro da input. Aqui, galera, ao invés de a gente usar o if convencional, a gente pode usar aqui uma operação ternária, né? Um operador ternário. Tá? O que é isso aqui? É como se fosse um if de uma única linha só. Tá bom? Olha que bacana que é a sintaxe dele. Então aqui, ó, é bem tranquilo, pessoal. A gente vai abrir o nosso operador aqui de mostrar valores, a nossa tag de mostrar valores, dentro da aspas mesmo, tá? Porque aqui dentro vai ser o EJS e aqui fora continua sendo o HTML. Então, olha só que bacana. Aqui a gente vai pôr a nossa condição. Qual que é a nossa condição? Então, se o tipo, ó, type of, né, de num1, tudo bem? For diferente de undefined. Deixa eu dar uma ajeitada para vocês aqui, ó. Undefined. O que eu quero mostrar, caso isso seja verdadeiro? Eu vou colocar aqui, ó, o interrogação. Eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar o valor de número 1. Beleza? Se não, tá? 2 pontos. Eu quero mostrar aqui o valor 0. Beleza? Então, ó, 0.0. Tá? Isso aqui eu vou colocar entre aspas para que ele consiga pôr o... Opa, 0.0 não, né? Vou pôr 0 mesmo. Ou não ponho nada, se eu quiser. Posso não pôr nada. Vamos ver? Ó. Ó, não tem nada. Vou digitar agora 12 mais 6. Tá vendo que o 12 ele manteve? Por que ele faz isso, pessoal? Vamos recapitular a coisa aqui, ó, tá? Quando a gente faz uma requisição, tá bom? Para o nosso servidor, certo? A gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai enviar para ele esses dados, ó. Número 1 vale 12, número 2 vale 5, tá? Enviei para ele junto com a operação que a gente quer fazer, tá bom? Ele faz a conta, tá certo? Ele faz a conta, guarda o valor aqui no total e ele repassa, ele devolve para o template ser atualizado, para ele ser renderizado de novo. Então, toda vez que eu clicar, ele vai renderizar o template, toda vez, tá? Então, dessa vez agora, veja que eu tenho total, número 1 e o número 2. Então, dessa segunda vez, ele vai passar por toda essa verificação para ver se mostra ou se não mostra os valores, tá certo? Por isso que a gente tem que fazer essa verificação para caso ele entre por aqui, né? Caso seja a primeira vez que você abriu o site, tá? Ele tem que verificar para ver se é para mostrar o valor ou se é para mostrar o valor zerado ou o valor nulo, tá? Por isso que a gente tem que fazer essa verificação. Mas toda vez que a gente clica em alguma coisa, ele está atualizando, ele está fazendo um novo pedido, o servidor está processando e está devolvendo, certo? Tá? Então, praticamente, pessoal, tá? Já está funcionando a nossa parte aqui de conta. Tudo bem de fazer a conta demais, logicamente, né? Beleza? Para fechar, eu só quero mostrar aqui para vocês essa pasta public funcionando, tá? A gente pegando uma imagem e colocando lá no nosso site, beleza? E eu já vou propor o desafio que vocês vão ter que fazer. Maravilha? Muito bem, pessoal. Então, para mostrar aquilo que eu estava falando aqui para vocês, olha só que legal. Eu fui lá no Icon Finder, tá? E eu salvei aqui no meu projeto, ó, o íconezinho de uma calculadora, tá? Calculator.png. Ele está dentro da pasta public, tá bom? Lembra que aqui no index, em algum momento aqui em cima, eu vejo que a gente configurou que a pasta de arquivos estáticos vai ser a pasta public, tá? Então eu consigo colocar imagem, ícone, consigo colocar áudio, consigo colocar vídeos aqui e serviço para o front-end, tá bom? O EJS ele já entende também que a pasta padrão é essa, é a pasta public, beleza? Então olha só que legal, ó. Por exemplo, aqui no nosso principal, né, no EJS, tá? Se a gente quisesse, por exemplo, mostrar aquela imagem na tela, ó, IMG, tá bom? Se ele já entende que
a gente já tá, né, dentro da pasta public. Tá vendo que legal? Eu não tenho que pôr o caminho inteiro. Eu coloco o caminho como se eu já tivesse aqui dentro, ó. Tá? Então como é que eu faço para acessar a imagem, né, o calculator? Então eu ponho lá, aqui, ó, calculator.png, né? Se tivesse uma pasta aqui img, certo? Depois as imagens eu tenho que pôr na frente assim, né? img barra e tal. Tá? Mas como tá direto, eu posso pôr direto. Tá? Vamos lá no nosso front-end ver se vai funcionar. Ó, então ele consegue servir arquivos estáticos para o nosso navegador. Tudo bem? Ufa, pessoal, foi um pouquinho cansativo, mas chegamos ao fim, tá? A gente conseguiu hoje, então, fazer um projeto com começo, meio e fim. Lógico que não tá 100% finalizado. Eu vou propor um desafio aqui para vocês, beleza? Mas a gente aprendeu hoje um monte de coisa importante, um monte de coisa que vai servir como base para qualquer projeto que a gente for fazer daqui para frente nessa disciplina, tá? Então, a gente aprendeu sobre o Express, sobre o NPM, tá? Como instalar as dependências principais, né, que a gente vai usar, que é o Nodemon, o EJS, Body Parser, configurar tudo certinho em um servidor, ó. Olha que bacana, tá? A gente aprendeu a enviar, né, uma resposta do servidor para o navegador, e a gente aprendeu também a fazer o quê? Enviar dados, tá certo? Do navegador, lá do front-end, para o servidor, para o back-end. Beleza? A gente aprendeu bastante coisa legal aqui nessas aulas, tá? Vai praticar para a gente fixar isso, maravilha? Eu vou propor aqui para vocês, deixa eu deixar aqui embaixo aqui, 3 desafios, 3 exercícios aí como tarefa, maravilha? Então, primeira coisa, lógico, né, pessoal? Arrumar esse layout, né? Deixar ele bonito, responsivo, aplicar tudo que vocês aprenderam na aula de programação para web 1. Tá? Tudo isso e mais um pouco. Pesquisem, usa Bootstrap se quiser, faz na mão se quiser, melhor ainda, que você aprende, né, o CSS, Flexbox. Cara, deixar esse layout 10, tá? Outra coisa, implementar as 4 operações. Aqui, ó, a gente está fazendo a soma direto. Tudo bem? Lembra que a gente está recebendo aqui, ó, uma variável OP, que dentro dela tem soma, se é para somar, né? Dentro dela tem sub, se é para fazer subtração, certo? Então aqui você pode usar alguma coisa, tipo um if, alguma coisa do tipo para fazer aí essas verificações e fazer, né, a conta certinho. Beleza? Não vou mais dar dica não, maravilha? Mas pensem nisso, tá? E para fechar, eu quero que vocês implementem também o botão limpar. Então esse botão ele tem que fazer o que? Zerar o valor, né? Deixar esse valor zerado e zerar os valores que estão aqui dentro das caixinhas de texto que você vai colocar nos dois. Beleza? Então fica como esse desafio aí, esses 3 exercícios. Maravilha? Na semana que vem ou na outra, tá? A gente faz a correção aí e tira todas as dúvidas. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!